Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro tanto no âmbito político, econômico e corporativo. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante, entrega a cada vez mais pessoas, e você que nos acompanha aí ao vivo ou gravado também pode acessar aí um dos nossos grupos de WhatsApp, onde todo esse conteúdo aí é disponibilizado também em PDF para que você possa consultar aí a qualquer momento do seu dia. Então você que gosta de mercado financeiro, trabalha no mercado financeiro, aproveita aí para começar o dia sempre bem informado com tudo aquilo que aconteceu e o que pode acontecer no mercado no dia de hoje. Hoje, dia 10 de agosto de 2021. Opa, esqueci de colocar o celular no silencioso aqui, desculpa. Seguimos então para falar um pouquinho aí sobre o fechamento de mercado no dia de ontem e aquelas notícias que podem impactar o cenário econômico e político no dia de hoje. Ontem, início de semana, uma semana aí que inicia com bastante oscilação, principalmente aí por conta das commodities que despencaram no dia de ontem, né? Desde a questão de consumo de minério de ferro e o controle do minério de ferro, do preço de minério de ferro lá pelos chineses, que a gente já fala aqui há bastante tempo, foi uma das tônicas do mercado no dia de ontem, juntamente aí com o preço do petróleo, que já vem caindo aí nos últimos dias, e ontem chegou aí a momentos de cair quase 5% aí na cotação, caindo bastante a cotação também de petróleo futuro e automaticamente aí das companhias aí Vale e Petrobras, que tem peso muito forte dentro do índice Ibovespa. A gente fala um pouquinho mais aí durante o nosso Morning Call sobre esse assunto. Ainda aqui no Brasil, nós tivemos aí o risco político, né, e também o risco fiscal ampliando e no radar dos investidores, principalmente com a entrega da PEC dos precatórios, né, que prevê aí o parcelamento dos precatórios aí que seriam que foram executados e deveriam ser pagos aí no ano de 2022, e também a MP, a medida provisória aí do Bolsa Família, do novo Bolsa Família, que vai mudar de nome, que foi entregue ontem pelo presidente Jair Bolsonaro e deve ser apreciado também nos próximos dias. A equipe econômica quer um teto máximo aí de R$ 300, já a ala política, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro, quer ampliar até R$ 400, então, o novo Bolsa Família, o que acaba automaticamente aí gerando desconfiança e impactando bastante aí nessa questão do orçamento para 2022 e risco político e fiscal que nós falamos tanto aqui no nosso Morning Call. Ainda ontem voltou ao radar aí aquela discussão sobre o orçamento secreto, né, que segundo a manchete aí de alguns jornais teria sido uma forma aí de parlamentares mandarem recurso aí para os seus redutos eleitorais através aí da aquisição de maquinários agrícolas superfaturados, então voltando isso à tona e com possibilidade de novas investigações nesse sentido, o que acaba impactando o mercado nesse sentido também. Ontem nós tivemos ainda o Boletim Focus, que a gente fala durante o nosso Morning Call, e como já falamos aí, a questão da variante Delta, que prejudica aí o consumo de commodities na China principalmente e junto com as outras medidas de controle acabaram gerando aí fortes quedas nessas commodities. Na Europa ontem aí nós tivemos uma oscilação um pouco maior, ainda com a preocupação em relação à divulgação lá do payroll lá nos Estados Unidos, que preocupa aí ao continente europeu, juntamente com a variante Delta. A ideia aí dos Estados Unidos ou de membros de uma parte do Federal Reserve, do Fed, de cessar os estímulos econômicos ou começar a reduzir os estímulos econômicos, já que a geração de empregos, o payroll na última sexta-feira foi divulgado aí bem acima da expectativa, preocupa também a Europa como um todo. Além disso, aí, nós tivemos aí nos Estados Unidos
a divulgação, ou melhor, a discussão no final de semana do pacote de 1 trilhão para a infraestrutura, que deve ser votado aí no dia de hoje lá pelo Senado. Já estamos nesse imbróglio aí há algumas semanas e pode finalmente sair do papel, o que automaticamente aí também injeta um volume bem grande aí de recursos na economia norte-americana, que como maior economia do mundo vai influenciar as demais. Além de tudo, ontem foi um dia em que as empresas de tecnologia aí tiveram um bom resultado, principalmente aí, com alguns investidores largando um pouco aí a questão de ouro, petróleo e outras commodities aí que normalmente são de fortes altas no dia a dia. Vamos olhar um pouquinho para números de forma geral, isso facilita aí a nossa interpretação. O índice Bovespa fechou próximo da estabilidade, com alta de 0,17% a 123.019 pontos. O dólar continua subindo, né? Lembrando que nós tivemos aí o dólar já chegando na casa dos 4,90 aí, no mês de julho, mas desde então, com o aumento do risco fiscal aí, nós temos o aumento do dólar que chegou a R$ 5,24 no dia de ontem, uma alta de 0,13%. E olhando para as bolsas norte-americanas, nós temos aí a Nasdaq, bolsa de tecnologia, aí, que fechou em alta de 0,16% a 14.860 pontos. Olhando um pouco aí para esse setor de tecnologia, né, que nós já falamos ali na abertura, que teve um pouco mais de reação positiva no dia de ontem e segurou um pouco as pontas das principais bolsas globais. S&P 500 aí fechou lateralizando em queda de 0,09% a 4.432 pontos, e Dow Jones aí caiu 0,30% a 35.101 pontos. Lembrando aí que na última semana nós tivemos recordes novamente de S&P e Dow Jones, então também nesse movimento, além do receio, nesse movimento de correção. Olhando para a Europa, nós tivemos aí o euro subindo 0,58% e chegando a R$ 6,20, também voltando a subir forte o euro, né? Lembrando que nós já tivemos o euro também abaixo dos R$ 6,00 aí no mês de julho. E indo para as bolsas, o DAX na Alemanha caiu 0,10 a 15.745 pontos. O CAC na França caiu aí 0,06%, lateralizando negativamente a 6.813 pontos. E no Reino Unido aí nós tivemos então uma alta de 0,13%, com a bolsa chegando aí a 7.132 pontos. Olhando para a Ásia, que nós já falamos aí sobre o fechamento aí no finalzinho do nosso Morning Call de ontem, a China aí teve alta de 0,77% a 14.941 pontos, e ontem não tivemos pregão aí da Nikkei nas bolsas japonesas devido ao feriado, que retoma então hoje aí, já próximo do fechamento, na verdade. Olhando para o cenário de cripto, continuamos aí com as criptomoedas em alta, onde o Bitcoin aí subiu 3,90% no dia de ontem e o Ethereum subindo 3,18%. Então, um bom momento aí para o cenário de cripto, que após muita volatilidade agora volta aí a patamares aí próximo dos 45, 50 mil dólares aí, olhando principalmente para o Bitcoin aí, que sofreu bastante nos últimos meses. Petróleo futuro, como nós já falamos lá na abertura do nosso Morning Call, sofreu bastante aí, primeiramente aí por conta da variante Delta, que acaba preocupando aí. E, obviamente, medidas restritivas, como tem acontecido na Ásia, reduzem a perspectiva aí de consumo de petróleo. Ontem também tivemos a divulgação aí do consumo aí de commodities pelas empresas lá na China, que foi bem abaixo da expectativa, e também a possibilidade aí da OPEP e OPEP+ ampliarem aí a oferta de petróleo aí no mercado, faz com que nos últimos dias tenhamos bastante queda aí no petróleo futuro. O Brent ontem fechou então a $69,23 o barril, e o WTI fechando então a $66,80 o barril, fortes quedas então no dia de ontem. Olhando para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo,
com essa volatilidade no mercado de ações norte-americano também aí, e essa preocupação com variante Delta por lá no dia de ontem, o índice subiu 3,53%. Lembrando aí que o índice VIX, o índice S&P 500, ele mede essa volatilidade, então automaticamente o risco do mercado de ações, e quanto maior esse índice, maior esse risco no mercado de ações, que ontem fechou então o índice a 16,72 pontos. Olhando aí para metais futuro, o ouro futuro aí continua perdendo valor, aí, principalmente aí, com essa mudança na perspectiva, e aí não se busca tanto o ouro aí como reserva de valor. Ouro futuro, então, ontem fechando a negociação a $1.731,55 a onça. Alumínio futuro fechando ontem a $2.554 a tonelada, e o ferro refinado também oscilando positivamente, mas ainda bem abaixo de números que nós já vimos. Ferro refinado aí fechando a $173,52. Entre as principais altas do índice Ibovespa, que nós sempre vemos aqui, ontem tivemos aí, como já falamos lá na abertura, alguns frigoríficos que seguraram as pontas por aqui, e também os bancos, principalmente Itaú, pelo peso que tem dentro do índice, né? As altas principais ficaram por conta de Minerva, que é BIF3, que subiu 4% no dia de ontem, chegando a R$ 8,85. BPAC11, BTG Pactual, subindo 3,92% a R$ 31,30. SUSB3, Suzano Brasil, aí subindo 3,81% a R$ 56,37. O GPA3, que é Ultrapar, ontem subiu 3,80% a R$ 17,75. E Marfrig MRFG3, que subiu 3,66% a R$ 19,52. Essas foram as principais altas do índice Ibovespa no dia de ontem. Já entre as principais baixas, nós temos aí JHSF3, que caiu 2,20% a R$ 7,54. Elet3, né, pressionado aí as empresas de energia também pela queda aí das commodities de forma geral, inclusive o mesmo cenário acontecendo aí fora do país, essa pressão sobre as empresas de tecnologia, mas Elet3 ontem então fechando com queda de 1,89% a R$ 40,47. Lame4, que é o ticker aí de lojas americanas voltado à holding, né? Amer3 agora é a que tem as lojas físicas, Lame4 é o antigo ticker e mantém aí a holding aí de lojas americanas, caindo ontem 1,79% a R$ 6,60. CVC Brasil, CVCB3, aí caindo 1,70% a R$ 20,22, e fechamos aqui com IDUC3, que caiu 1,65%, IDUX a R$ 26,75, principais altas e baixas do índice Ibovespa no dia de ontem. Já olhando aí para o cenário de indicadores brasileiros, hoje vale a pena ficar de olho na divulgação do IPCA. A gente tem falado bastante aí sobre a inflação aqui, que acontece não só no Brasil, mas fora, e toda essa preocupação, e automaticamente essa divulgação do IPCA no dia de hoje deve balizar também muitos cenários aí, olhando até para a próxima reunião do Copom, olhando aí para tudo que pode acontecer e para essa perspectiva em relação à inflação aí do mês de julho. E hoje nós temos aí, falando em Copom, a divulgação da ata do Copom. Lembrando o mecanismo, né, na terça e quarta da semana passada foi a reunião do Copom, onde na quarta nós tivemos aí a indicação de um aumento de 1 ponto percentual na taxa Selic a 5,25%, ainda com uma perspectiva de nova alta na mesma proporção para a próxima reunião, que acontece ali no mês de setembro. E hoje nós temos então a divulgação da ata com todos os detalhes e como foi a discussão e a votação em relação a esse aumento da taxa Selic e os próximos passos, olhando aí para as próximas reuniões. Nós temos aí 3 reuniões ainda até o final do ano e podemos aí, como o mercado mesmo traz aí, ter um aumento significativo ainda na Selic até o final de 2021. Já olhando para a agenda internacional, hoje tem divulgação da percepção econômica na Alemanha.
as perspectivas do setor energético de curto prazo lá nos Estados Unidos, lembrando aí, né, essa crise no petróleo acaba também aí pressionando as empresas aí de energia lá nos Estados Unidos também, então vale a pena ficar de olho nesse indicador. E hoje tem discurso aí de membros do Federal Reserve de Chicago, também importante aí, principalmente aí para ver perspectivas diferentes após a divulgação do payroll na última sexta-feira, que a gente já falou bastante sobre isso por aqui. Olhando um pouquinho aí para cenário político, na CPI da Covid, o senador Renan Calheiros definiu outubro como prazo final aí para que a comissão entregue o relatório com um parecer definitivo em relação a tudo que foi investigado. E ainda falando em CPI, na quinta-feira dessa semana, o Ricardo Barros vai ser ouvido, o deputado Ricardo Barros, que ele é da base aliada, líder do governo, inclusive, e ele foi acusado ali pelos irmãos Miranda, inclusive, aí, de intermediar aquela negociação ali com pedido de propina para a compra de vacinas, né? O Ricardo Barros havia, inclusive, ele que havia indicado o secretário de logística do Ministério do Ministério da Saúde, que foi afastado ali após aquela situação de que ele teria pedido propina aí equivalente a $1 por dose de vacina, R$ 1 por dose de vacina, que teria sido feito essa denúncia aí na própria CPI, como nós já discutimos diversas vezes aqui. Ricardo Barros negou todo e qualquer envolvimento e já pediu para ser ouvido em outros momentos, e agora na quinta-feira, então, finalmente ele será ouvido, e isso deve trazer desdobramentos nessa semana. Continuando aqui, o Tribunal Superior Eleitoral enviou uma nova notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro para que o Supremo Tribunal Federal investigue o vazamento de informações sigilosas aí durante as lives do presidente. Lembrando, todas as quintas-feiras o presidente Jair Bolsonaro ele faz uma live no seu canal, acho que do YouTube ou do Facebook, não lembro, e o STF aí agora vai investigar se ele vazou alguma informação sigilosa em relação a investigações durante essas lives. Isso também deve ter desdobramentos e, óbvio, atritar ainda mais a relação entre o executivo, o presidente Jair Bolsonaro, e os ministros do STF, o judiciário. A PEC do voto impresso deve ser votada ou pode ser votada no dia de hoje, né? Lembrando, inicialmente ela seria votada no dia de hoje, mas no mesmo dia, e segundo Arthur Lira, uma coincidência, infeliz coincidência, nas palavras de Arthur Lira, no mesmo dia o presidente Jair Bolsonaro marcou ali a apresentação de militares nas imediações ali da Praça dos Três Poderes, com diversos veículos militares, né, aviões, tanques e também desfile das Forças Armadas. Tudo isso gerou bastante burburinho já no dia de ontem, como se fosse uma pressão aos parlamentares aí para essa votação do voto impresso, e o Arthur Lira dizendo que é uma infeliz coincidência o fato de ser no mesmo dia os dois eventos. Pode ser que altere para amanhã ou para outro dia dessa semana, então, a votação da PEC do voto impresso. Lembrando que a PEC do voto impresso é o que tem causado a maior parte desse atrito aí entre o presidente Jair Bolsonaro e os ministros do STF. Então, aguardamos aí as cenas dos próximos capítulos. Ainda falando sobre essa PEC do voto impresso e sobre as falas aí do presidente Jair Bolsonaro e também do general do ministro da Defesa, que ele disse ali, ameaçando, né, a notícia de algumas semanas atrás, Arthur Lira, de que se não houvesse aprovação do voto impresso não haveria eleições. Falas nesse mesmo tom do presidente Jair Bolsonaro em alguns momentos fizeram aí com que os Estados Unidos se manifestassem. O diretor de Segurança Nacional lá dos Estados Unidos reiterou a preocupação com essa ameaça às eleições aqui no Brasil. E, obviamente, isso pode trazer diversos desdobramentos, não só políticos, mas também econômicos, né, com possíveis sanções aí do governo norte-americano por conta dessas falas, e isso tudo vale a pena a gente ficar de olho, pois pode movimentar o mercado. Olhando um pouquinho para a questão econômica, ontem nós tivemos divulgação aí do Boletim Focus, como já falamos em outro momento aqui. Opa, deixa eu só
Na divulgação, desculpa, tive um erro técnico aqui. Na divulgação, então, do Boletim Focus no dia de ontem, o IPCA, pela 18ª semana consecutiva, teve alta, chegando já a uma perspectiva de 6,88 a inflação aí para o final desse ano. O PIB mantido aí a perspectiva de crescimento de 5,30%. Assim como foi mantida a perspectiva de câmbio e aumentado novamente aí a perspectiva de taxa Selic, chegando então a 7,25%. Isso a perspectiva dos economistas, dos especialistas que olham ali para Boletim Focus, que sempre vai pegar a mediana, né? E a gente pode falar sobre esse cálculo aí num outro momento, se for de interesse de todos. A mesma perspectiva aí desse aumento também aconteceu olhando para 2022, e óbvio isso gera uma preocupação muito grande também, pois 2022 nós temos eleições presidenciais e devemos ter uma volatilidade, uma oscilação muito maior no mercado como um todo, e isso aí pode pressionar ainda mais ou inflação ou a necessidade desse aumento aí de taxa de juros pelo governo. Com isso aí nós já entramos aí no segundo ponto, de o Banco Central talvez ter que apertar essa política monetária devido a esse risco fiscal e o risco de inflação. Risco de inflação nós já viemos falando há bastante tempo aqui, inclusive da inflação reprimida ali por conta aí dos serviços, né, que não são tão utilizados aí por conta da pandemia e das restrições de deslocamento, das medidas restritivas aí de isolamento, e isso pode aí impactar em uma maior inflação assim que tivermos a população vacinada, mas também aí o risco fiscal com as últimas falas e principalmente aí com o receio aí por conta do orçamento 2022, aumento do teto de gastos e possibilidade do governo aí trazer aí Bolsa Família e outros pontos fora do teto de gastos preocupa então os investidores, principalmente os estrangeiros, e isso pode fazer com que o Banco Central aí precise elevar ainda mais a taxa de juros para manter ou para trazer novos investimentos. Um ponto que sempre é importante é a perspectiva aí de Selic acima dos 6,5%, né, 7 ou 7,25, como é a perspectiva aí do Boletim Focus para esse ano, já é considerada uma política monetária contracionista, ou seja, tirando dinheiro da economia. E além disso aí, nós temos que lembrar que para cada percentual aumentado, cada ponto percentual aumentado aí na taxa Selic, o governo está tirando dinheiro do próprio bolso, aonde ele está aumentando o valor da sua dívida, né? A dívida através aí dos títulos públicos. Então, realmente, aí é uma faca de dois gumes que o Banco Central tem na mão e tem que cuidar bastante. Continuando aqui, apesar do alto endividamento das famílias, como nós já falamos aí diversas vezes, inclusive com perspectiva das principais instituições financeiras em relação a uma maior inadimplência no ano de 2022, por conta aí da pandemia e de tudo que tem acontecido, e o endividamento alto das famílias brasileiras, a inadimplência com cartões de crédito, ela reduziu aí quase 4%, o que é um ponto positivo, e lembrando, esse ponto positivo também ocasionado aí pela pandemia, aonde muitas pessoas foram buscar informações sobre educação financeira. Isso aí aos poucos aí acredito que a gente conseguindo levar mais educação financeira aí para as famílias, para os brasileiros, teremos aí no futuro um consumo mais consciente também de crédito. Continuando aqui falando sobre Covid-19, a Anvisa recebeu aí pedido para estudo de uma vacina, estágio 1 e 2 aí de estudos, né? A vacina da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, aí, em relação a uma vacina contra a Covid. Notícia importante, obviamente, aí, a vacinação da população e novas vacinas aí facilitariam bastante. Tem também a vacina do Butantan e outras vacinas aí que estão sendo avaliadas, e obviamente tudo isso aí facilita, principalmente se tivermos uma vacina comprovadamente eficaz aqui no Brasil. O aumento do risco político e fiscal brasileiro também faz com que os especialistas aí reduzam a previsão de crescimento do PIB para 2022. Previsão para 2022 aí de crescimento do PIB das principais agências internacionais e casas de análise era de 2,5%, e diversos especialistas já têm colocado um crescimento de PIB para 2022
com apenas 2%, principalmente olhando aí para esse cenário político e fiscal e esse receio, principalmente aí por conta, aí, como a gente já fala sempre, dos precatórios e do aumento aí da dívida pública através do Bolsa Família, entre outros pontos polêmicos aí para o orçamento 2022. Continuando aqui, olhando um pouquinho aí para cenário corporativo, a IVE, né? A IVE, lembrando, é aquela empresa aí que faz parte, foi criada aí pela Embraer, né? E ela fechou acordo aí para entrega de 330 aeronaves, né? O carro voador aí que pode custar cerca aí de R$500 milhão de reais aí o carro voador, e a IVE então já fechando os primeiros contratos. Essa parceria, né, a partir do momento que foi criada essa startup, essa IVE dentro da Embraer, foi um dos divisores ali para o crescimento e para a valorização das ações de Embraer. E óbvio, isso não é recomendação de compra, mas é uma notícia aí que pode movimentar o mercado nesse sentido. Outra notícia aí, o lucro da Petz que abriu aí capital no ano passado, né? Cresceu aí o lucro líquido da Petz em 197% no segundo trimestre de 2021, não 2022, né? Acabei digitando errado aqui, também podendo movimentar o mercado nesse sentido. A Arezzo comprou a indústria de vestuário, uma negociação aí que pode gerar aí cerca de 115 milhões de reais, essa aquisição da Arezzo. Lembrando, recentemente a Arezzo tentou comprar a Hering, né? Negociação que não foi aceita, e depois a Hering acabou sendo vendida ali para o grupo Soma. Então a Arezzo continua aí no mercado com dinheiro em caixa e buscando novas aquisições, e continua então buscando indústrias do vestuário, como aconteceu também com Hering. E algumas notícias internacionais também, de diversos jornais aí dizem que a Nubank já teria aí bancos contratados para o seu IPO, para sua oferta inicial de ações, e o IPO da Nubank aí, obviamente, pelo tamanho que ela já se encontra aí, seria um dos maiores IPOs aí dos últimos anos. Aguardamos cenas dos próximos capítulos. O IPO que deve acontecer nas bolsas americanas e não aqui na bolsa brasileira, na B3. Ontem também tivemos divulgação do lucro de Itaúsa, que subiu quase 600% no segundo trimestre de 2021, e a empresa já anunciou pagamento de juros sobre capital próprio. Finalizando essa parte aqui, nós podemos ficar de olho no resultado dos balanços das empresas aí no segundo trimestre de 2021. Hoje tem divulgação aí do BTG Pactual, Intermédica, Raia Drogasil, que é Droga Raia, né? Klabin, Dasa, Porto Seguro, Marfrig, Santos Brasil, Qualicorp, Randon, Banco Modal, CIA, Taurus, Vulcabras, Positivo, Eternit, Terra Santa, Renova, Aura Minerals, BR Distribuidora, Login e Allied. São as empresas aí que devem divulgar seus balanços no dia de hoje, então vale a pena ficar de olho nessa divulgação também, que isso pode impactar bastante o mercado. Lembrando aí que nós temos aí, que nós temos então aí diversas divulgações aí, não só no Brasil como no mundo, que tem movimentado positivamente o mercado e auxiliado aí no bom desempenho das bolsas mundiais. Deixa eu só conseguir mudar minha tela aqui para a gente olhar um pouquinho para abertura e fechamento de mercado. Já são 6h18 da manhã. Nós temos já as bolsas asiáticas fechadas, e nessa manhã aí a China fechou novamente em alta, uma alta de 0,78%, chegando aí a 15.057 pontos. Ainda continuando olhando aí para a Ásia, ontem nós tivemos as bolsas no Japão fechadas, então o movimento aí da bolsa japonesa Nikkei no dia de hoje aí fechou com alta de 0,24% a 27.888 pontos. Já há algum tempo que nós não tínhamos as bolsas asiáticas fechando numa mesma direção, né? Olhando para as demais bolsas, após quedas aí nos Estados Unidos e também na Europa, né? Olhando aí principalmente para esse cenário de ampliação de casos de Covid-19 pela variante Delta e o receio em relação aí às próximas medidas do Federal Reserve lá nos Estados Unidos depois da divulgação do payroll,
Hoje os mercados acordam um pouco mais tranquilos, ainda com bastante oscilação, mas uma perspectiva um pouco melhor do que o dia de ontem. Na Europa, leves altas aí com o bom resultado das empresas listadas nas bolsas europeias. Então nós temos o DAX na Alemanha lateralizando, mas com alta de 0,03 nesse momento. Na França temos um 0 a 0 nesse momento. E no Reino Unido a queda é de 0,15%, bastante oscilação desde as primeiras horas. O mesmo acontece aí com o pré-market lá nos Estados Unidos, que também aí prevê esse olhar aí muito aí para a variante Delta, que preocupa nos Estados Unidos, e pronunciamentos aí de membros do Federal Reserve, como nós já falamos, que podem impactar aí o resultado no dia de hoje. Nesse momento, no pré-market, nós temos também uma lateralização lá de Dow Jones, que cai 0,05%, S&P 500 está no 0 a 0 e Nasdaq nesse momento aí sobe 0,10. Bastante oscilação no dia de ontem, semelhante ao que aconteceu ontem, mas uma perspectiva um pouco melhor em relação ao dia de ontem. Óbvio, o mercado é soberano e qualquer notícia pode impactar positiva ou negativamente no mercado. Índice Bovespa deve seguir as bolsas americanas. Com a divulgação de resultados, como nós temos no dia de hoje, também podemos ter um descolamento, além, obviamente, do noticiário interno aí, que pode potencializar perdas ou ganhos no índice Bovespa. Obrigado mais um dia pela sua companhia. Você que nos assiste ao vivo ou gravado, não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e acessa também um dos nossos grupos de WhatsApp. Bons negócios, um bom dia e até amanhã. Tchau, tchau.